Então, quais são os indicadores, por exemplo, no contexto infantil? Então, a gente está falando dos pequenininhos, tá bem? Então, olha lá. Um vocabulário incomum, né? Então, uso de verbos desde muito cedo. Uma criança que tem uma linguagem que você olha e até chama atenção, porque para a idade dela não era esperado que ela tivesse, tá bem? Um desenvolvimento visoespacial muito avançado. Então, é uma criança que tem uma percepção de espaço e uma capacidade de se orientar na visualização, por exemplo, de um mapa, ou jogando um videogame que trabalha muito com o 3D, né, com a tridimensionalidade. Essa criança ela tem uma habilidade de se orientar espacialmente muito além do que é esperado para a idade dela, tá? Ela aprende por intuição, isso é muito interessante. Normalmente, né, quando a gente apresenta um conteúdo para uma criança, para uma pessoa, para um jovem, não importa a idade, né, tem todo um passo a passo para você conseguir chegar na resolução daquele conceito, né? Seja na área da matemática, da física, da química, das humanidades. Uma criança com altas habilidades, o que é o aprendizado por intuição? Ela olha para o problema, ela olha para aquele desafio e ela sozinha resolve. E ela chega no resultado certo. Aí você vai perguntar para ela, ela fala, olha, eu não sei se é exatamente assim que se faz, mas eu pensei desse jeito. E aí ela explica. Muitas vezes, inclusive, o caminho escolhido é um caminho totalmente único. E que não necessariamente está errado, mas é diferente do que normalmente se escolheria. Né? A gente fala isso de pensamento divergente, né? Que é muito presente nas altas habilidades. É pensar por um caminho totalmente inovador, ou que normalmente não se pensa. Uma forma de resolver um problema que é muito único, tá? Eles aprendem a ler de maneira autônoma. Então, muitas vezes, essas crianças, quando você olha, ela já está lendo. Assim, uma criança piquititica já está lendo, sozinha, ela aprendeu a ler. Ela mal consegue, às vezes, escrever, mas já está lendo. Né? Se você colocar umas letras imantadas, né, magnéticas para ela, ela consegue construir as palavras até com as letras formadas, porque ela ainda não tem a questão motora para fazer. Tá? Eles acompanham facilmente uma conversa adulta. Né? Então aí tem a questão da maturidade cognitiva, né? E do interesse intelectual por aquele assunto, né? Que é tratado ali pelos adultos. Normalmente eles fazem perguntas originais, muito diferentes do que normalmente uma criança faria e com um grau de profundidade muito grande, né? Que também não é esperado que uma criança faça. Costumam dormir menos, por conta do funcionamento cognitivo, né? Que é bastante intenso. Como foi colocado, eles costumam ter muito mais conexões e conexões mais diversas, né, no sistema de cognição, que é a forma de pensar. Então, eles acabam tendo essa atividade cerebral mais intensa também, o que acaba fazendo com que sejam crianças que muitas vezes não fazem aqueles cochilos do meio do dia, ou que dormem pouco, e não acordam cansados, não acordam esgotados, tá? Não significa que é sempre assim. Um sentido de humor avançado. Então, elas têm uma forma de humor que também não é padrão para a idade delas. Isso também chama atenção. Alto nível de energia. Então, são crianças que têm muita energia. Se mexem muito, se movimentam muito, querem fazer muita coisa, não param. Exploradores do meio. E são muito detalhistas. Sabe aquelas crianças curiosas que ficam varrendo o meio ambiente onde elas estão o tempo todo? E que observam detalhes que muitas vezes um adulto ou outra criança da mesma idade não perceberia? As crianças com altas habilidades são assim. São extremamente empáticas, né? Então, sensíveis ao sofrimento das outras pessoas ao redor. Então, elas não podem ver alguém sofrendo, alguém passando por uma situação de desconforto, de mal-estar, que elas já se doem, sentem nelas, querem fazer algo, querem ajudar.